Lucas capítulo 10, verso de número 25 em diante. Eu quero ler esse texto com você, irmão, irmã, querido, querida, e depois pedir que Deus aplique ao nosso coração a palavra. Eu tenho certeza que Deus quer falar comigo e Deus quer falar contigo. Deus já falou muito comigo nesse texto dessa semana, e eu tenho certeza que Ele quer falar com você também. Você crê nisso? Amém? Então vamos fazer uma oração antes da gente ler o texto? Antes de ler o texto, eu queria que você orasse, mas só se você acredita que Deus fala. Você acredita que Deus fala? Sim ou não? Amém? Muito bem. Você quer que Deus fale com você? Muito bem. Então você acredita que Deus fala. Você quer que Deus fale com você? Então vamos fazer uma oração? Aí no seu lugar diga assim, em voz alta, diga assim: Senhor Deus, se o Senhor falar comigo aqui hoje, eu vou te obedecer. Aleluia. Amém? Muito bem, então o texto que eu anunciei já para vocês, ele diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e aqui acho que vale a pena mencionar isso, porque às vezes a gente faz a leitura bíblica e não tem ideia, não é? Jerusalém não fica, né? 800 metros acima do nível do mar, e Jericó 400 metros abaixo, então, do nível do mar. Então, você perceba que essa caminhadinha, não é? Era uma caminhadinha bem extensa. Só para você ter uma ideia, daqui de Curitiba até o litoral do estado do Paraná, são 934 metros. Então, só para você ter uma ideia aí de como era essa viagenzinha que esse queridão estava fazendo. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele caminho, ou por aquele mesmo caminho. E vendo-o, ou seja, vendo aquele homem, o moribundo, passou de largo. O que é passar de largo? Você já fez isso? Você está indo na rua, daí você vê alguém que você não queria cruzar com aquela pessoa, ou uma situação acontecendo, você não gostou, ou algum perigo, e você então atravessa a rua, vai do outro lado e passa por aquela pessoa ou situação. Passar de largo é isso. Então aquele sacerdote, não é? Viu aquela situação, viu o moribundo ali, e ele então passa de largo, vai para o outro lado. Então o sacerdote passou de largo. Semelhantemente, um levita. Então o sacerdote é aquele responsável pelo culto, aquela pessoa que fazia a apresentação dos sacrifícios lá no templo, no Velho Testamento. Pessoa responsável ali pelo culto. E o levita é o auxiliar desse indivíduo. Tocava também, mas o trabalho mais árduo deles era a limpeza do templo, o cuidado do templo. Muito bem, vamos em frente. Então, esse levita, que também estava passando por ali, também, não é? Vendo aquele homem, passou da mesma maneira de largo ou distante. No entanto, certo samaritano, estou no verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo:
cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses três, perguntou Jesus, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém? Então vai e procede tu de igual modo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo. Pai, nós já oramos, dizendo que se o Senhor falar conosco, nós vamos te obedecer. Então nesta hora, Pai, a nossa oração é que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida e a vida dos meus irmãos, nos envolva com o teu poder, com tua graça, e Deus desvenda aquilo que está aqui nesse texto, que ao ouvir esta palavra, Pai, eu e cada um dos meus irmãos aqui presente, aqueles que estão acompanhando através das mídias, que todos nós, sem exceção, possamos guardar esta palavra em nosso coração e obedecê-la para a tua glória, Pai. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Muito bem. Então Jesus, ele está em uma conversa com esse perito da lei. Perito da lei é alguém entendido, alguém que conhecia a lei mosaica, né? Conhecia a lei, ou seja, o Velho Testamento, conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia os livros sapienciais. Era alguém douto, alguém entendido. Não era simplesmente uma pessoa que tinha lido de qualquer forma. Não, é alguém profundamente realmente envolvido. Então esse perito da lei, não é? Esse homem aí, ele está conversando com Jesus. E esse conhecedor das Escrituras, ele se aproxima de Jesus com uma intenção escusa, se você percebeu bem na leitura, e ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Para eu receber a vida eterna, o que eu devo fazer? Então Jesus respondeu para ele, né, não de forma direta. Jesus é muito sábio, né, sempre foi, e a gente percebe esse cuidado de Jesus. Jesus vai lá, e então Jesus vai propor essa parábola. Por quê? Jesus estava ali com esta parábola, com a forma, a abordagem que ele fez, ele estava examinando o coração daquele homem, como nessa noite o Senhor quer examinar o meu e o seu coração. Amém? Está pronto? Vamos lá? Vamos entrar na máquina do Senhor e deixar Ele, então, fazer o exame dos nossos corações? Então, ele examinou o coração daquele homem, devolvendo a pergunta para ele. Revelando dessa forma o que realmente estava no interior, então, daquele homem. Porque Jesus pergunta para ele: o que está escrito? Você é um entendido da lei, você conhece a lei. O que está escrito na lei? Como você lê? Como é que você interpreta o que está escrito? E o perito, ele respondeu, irmãos, de forma correta. Porque ele cita, não é? Quando ele responde para Jesus, ele cita o texto de Deuteronômio 6:5 e de Levítico 19:18. E o texto de Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. E quando ele responde, então, esses dois versos, Jesus responde para ele: maravilha, nota 10. Você respondeu certinho, maravilha. Faça isso e viverá. Verso 28. Mas aquele homem, ele queria sair por cima. Ele quis armar uma cilada para Jesus. Ele queria sair por cima, então. Então ele não estava preocupado de fato saber o que é que Jesus queria ensinar. Ele queria dar um jeito de complicar a vida de Jesus. Então, para se justificar, ele faz a pergunta: mas quem que é meu próximo? Eu não sei quem que é o meu próximo. E eu te pergunto: você sabe quem é o seu próximo? Então é nesse momento que Jesus conta a parábola
do bom samaritano, a gente conhece, né? Do bom samaritano, a parábola do samaritano. E ali a gente vai aprender então sobre algumas lições muito importantes para as nossas vidas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma aplicação desse texto e eu quero emprestar essa aplicação dele para o nosso pensamento nessa noite. Para a gente entender a filosofia do reino de Deus, para a gente entender como é que Deus trabalha, como é que Deus age, como é que Deus quer que a gente se comporte, não é? Então eu quero emprestar esta analogia do pastor Hernandes Dias Lopes, ou seja, a aplicação que ele faz, e pensar com vocês em 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de filosofias de vida que as pessoas podem ter, certo? Olhando para a parábola, aprender com ela quais são essas 3. Então, primeira filosofia de vida que o ser humano pode ter é a filosofia dos salteadores. A palavra-chave aqui, a palavra de ordem é exploração. O texto, no verso 30, diz: desceram alguns salteadores, os quais o despojaram, espancaram e, retirando-se, deixaram-no quase morto. Quase morto. Então, para as pessoas que vivem nesta filosofia dos salteadores, que tem como o pensamento de vida, o mesmo pensamento destes homens, ele quer explorar e quer tirar o máximo que ele puder tirar das pessoas. A frase que poderia classificar quem pensa assim é: o que é seu pode ser meu também. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive, quando ele está fazendo essa reflexão. O que é seu pode ser meu também. O que é meu, e o que é seu pode ser meu também. Esta é a mentalidade dos salteadores. Ela é simples e ela é egoísta. O indivíduo está pensando só nele. Ele não está pensando em quem está ao seu redor, ele não está pensando na pessoa com quem ele convive, com a esposa, não está pensando no marido, ele não está pensando nos filhos, não está pensando nos pais. Ele não está pensando no seu companheiro de trabalho, ele não está pensando no vizinho, ele não está pensando no cidadão, né, que convive com ele não está pensando nas outras pessoas, ele só está pensando nele. Ele só quer saber qual é o proveito que ele vai poder tirar, o que ele vai poder ganhar com aquela relação, o que ele vai poder ganhar naquela situação, porque o pensamento dele é esse: o que é meu e o que é seu pode ser meu também. Então, pessoas assim vivem para explorar os outros. Veem as pessoas como oportunidades para tirar vantagem. Não tem empatia, compaixão ou senso de justiça. Olhe bem, será que nos nossos dias a gente encontra pessoas assim? Será que a gente não se comporta desta forma? Hoje, né, nos dias de hoje, presente século, aqui, Curitiba, né, na nossa cidade aqui, lá no seu bairro, lá no seu condomínio, lá onde você mora, na sua vida, no seu cotidiano, no Brasil, no mundo. Hoje, essa filosofia está muito presente em várias esferas. Por exemplo, políticos que exploram o povo. Político não explora o povo, né? A gente não vê muito isso, né? A gente não vê muito dessas coisas, não tem muita notícia aí, né? Empresários que exploram funcionários. Será que tem? Empresários explorando funcionário? Será que tem funcionário lesando o patrão? Acho que não também, né? Não deve ter muito dessas coisas, né? Pessoas que se aproveitam da dor alheia para, de algum modo, tirar vantagem. Às vezes a gente vê crianças pedindo no sinaleiro, mas tem um indivíduo por trás daquela criança, explorando aquela criança para ganhar algum lucro. Isso é o pensamento do salteador, isso é o pensamento daquele que é violento, corrupto. Essa filosofia é a filosofia que pratica o egoísmo, a violência e a corrupção. Mas sabe o que eu fico pensando, mas sabe que às vezes nós, no nosso dia a dia, não nos comportamos de igual modo? Você lembra que eu falei aqui? Olha o que está escrito lá. Ó. Qual que é a palavra de ordem para a pessoa que vive nessa filosofia do salteador? É a exploração. Ele quer levar vantagem. O que é meu, o que é seu pode ser meu também. Então eu vou lá tentar ver se eu posso, de algum modo, né, tirar alguma coisa de você. Tem marido fazendo isso. Tem esposa fazendo isso. Tem pais fazendo isso com os filhos. Tem filhos fazendo isso com os pais.
Então essa palavra é para mim e para você também, viu? Para a gente refletir, para a gente pensar. Às vezes, como igreja, a gente está só preocupado com a gente. O que eu posso tirar de vantagem no relacionamento com Deus? O que eu posso ganhar nesse relacionamento com Deus? Inclusive, eu vou escolher a igreja que eu vou servir de acordo com aquilo que a igreja vai oferecer, né? Se Deus daquela igreja lá oferece um negócio que é de meu interesse, que eu posso ganhar, né? Vou preservar o que é meu, ainda vou poder pegar mais alguma coisa, eu vou atrás. Sabe, irmãos, essa filosofia, esse modo de pensar, essa maneira de ver a vida, ela está por aí. E às vezes, eu e você, às vezes não, eu e você vamos ser, não é? Tentados, empurrados, impelidos, porque o mundo jaz no maligno e o mundo vive debaixo dessa filosofia, da filosofia dos salteadores. Mas eu e você precisamos nos posicionar. E nessa noite, eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo. Como falei, né? Deus já falou muito comigo nessa semana, nesse texto, e nessa reflexão. Eu já me fiz essa pergunta, e por vezes eu já me peguei com pensamento salteador. O que eu posso tirar de vantagem nessa situação? O que eu posso ganhar com isso? Então essa é a primeira maneira da gente viver a vida. Mas a segunda maneira, olhando para o texto sagrado, a segunda filosofia que pode envolver as pessoas, é a filosofia dos religiosos. A filosofia dos religiosos. No verso 31 diz assim: casualmente descia um sacerdote, passou de largo. Semelhantemente um levita, também passou de largo. Mais uma vez eu lembro, o sacerdote é aquela pessoa responsável pelo culto. No Velho Testamento, você vai lá, era quem pegava o animal, né? Então a pessoa, ela queria apresentar uma oferta a Deus, pelo pecado, uma oferta de gratidão, né? Aquelas ofertas todas descritas no Velho Testamento, ele queria trazer uma oferta a Deus. Então trazia um animalzinho, que representava o inocente. Por isso que tem esse processo de sacrifício lá, representa o inocente que morre no lugar do culpado. Esta é uma figura da pessoa de Cristo, o inocente que morreu em favor dos culpados. Então ele trazia esse animalzinho, o sacerdote pegava esse animalzinho, né? Claro, preparava para ele, deixar tudo certinho, pegava, fazia tudo que tinha que fazer, o serviço, punha no altar, tacava fogo, queimava. Cuidava ali dos utensílios, mantendo limpo, bonitinho, tudo certinho, tudo ajeitadinho. Então ele estava ocupado diariamente com o culto, com os ritos cultuais que deveriam acontecer, que eram importantes, não é que eram sem importância, importantes. Mas ele tinha essa tarefa, essa era a preocupação dele. O levita, como eu disse, era o auxiliar do sacerdote, aquele que tinha a tarefa de auxiliar nos processos de limpeza, porque imagine, manter esses animais todos ali no ambiente do templo, tinha que lavar, tinha que jogar fora, né? Os detritos e tal. Tinha que estar ali cuidando, mantendo bonitinho. E eles também eram responsáveis por conduzir a adoração, o louvor, as canções, lá no templo, no culto. Então, esses dois representam a religião, os religiosos. E Jesus, perceba, é Jesus quem está propondo esta parábola. E Jesus intencionalmente coloca essas duas figuras. Por quê? Porque, irmão, eu e você, nós não podemos cair nesse engodo, nós não podemos cair nessa armadilha de achar que se a gente praticar alguns ritos, a gente está garantido. A gente está fazendo o que é certo. A gente está fazendo o que Deus espera de nós. Por quê? Porque diz o texto sagrado que aqueles dois, eles, ao perceberem que aquele homem estava ali ferido, o que eles fizeram? O que o sacerdote e o levita fez? Passou de... Ou seja, sabe que a gente às vezes não faz a mesma coisa? Percebendo o necessitado, percebendo o abatido de alma, percebendo a pessoa que está em angústia. Sabe que a gente não faz a mesma coisa? E a gente ainda levanta a mão, né? Louvado seja o Senhor, aleluia. E a gente vai caminhando. Porque às vezes a gente se contenta em vir no culto. Eu vou todo domingo no culto. Tem gente que já está vangloriando, está dizendo assim,
Eu vou uma vez por mês, eu vou no culto. Nós já chegamos aí, sim. Eu vou no culto, eu participo do culto. Não, pastor, eu faço mais do que eu não vou só no culto. Pastor, eu participo dos ministérios da igreja. Pastor, final de semana, eu trabalho a semana inteira, cansativo, e chega no final de semana, ainda estou lá envolvido com as atividades da igreja. Essas coisas são ruins, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Misericórdia. Não, claro que não. Claro que precisa do serviço. Claro que precisa, não é, estar no culto. Claro que a gente precisa preocupar-se com essas coisas, mas isso não pode ser a coisa mais importante. Porque qual é a palavra de ordem para esse grupo? É a indiferença. A palavra de ordem aqui é indiferença. Olha lá para você ver. Está lá o rapaz com o corpo estendido no chão. E o indivíduo está vindo. Não, estou muito ocupado. Diz que alguém faz, né? Deus precisa incomodar a mim e a você sobre isso, amém? Deus precisa me incomodar e Ele quer que a gente entenda, olha, não é só isso, não é só participar dos cultos, não é só vir aos cultos, não é só participar de algum ministério, não é só, né, fazer teologia, ser um pastor, ter um microfone no final de semana para falar para um grupo de pessoas, não é só dar aula na escola bíblica, não é só tocar, cantar, não é só ser o ministro de um ministério, eu participar de um ministério, seja ele qual for, não é só isso. Não é só isso. Muito mais do que isso, tem muito mais. E estas figuras na parábola representam os religiosos, representam aqueles que estão indiferentes. Aqueles que estão indiferentes à necessidade da pessoa. Qual que é a frase que representa esse indivíduo? Olha, o que é meu e o que é seu é seu. A gente não mistura. O que é meu, o que é seu. Cada um por si. Isso não é um pensamento cristão. Isso não é um pensamento que Deus quer a gente carregue conosco. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus quer que a gente pratique. De forma alguma. Então nós não podemos aceitar isto. Eles roubam. Eles não roubam. Mas também não ajudam. Você percebeu? Eles não foram lá atacar aquele homem, eles não foram tirar o que estava com aquele homem, mas eles não fizeram nada para ajudar aquele homem. Então, pessoas que têm essa filosofia de religioso, que vive dessa forma, vive de forma indiferente. Então, eles não estão causando nenhum mal para o outro indivíduo, mas também não estão ajudando esse outro indivíduo. Eles veem a dor, mas não se comovem com a dor do outro. Têm conhecimento, mas não têm ação. E não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de você. Talvez aqueles homens estivessem com pressa, não é? Porque estavam indo para o templo, ou voltando do templo, né? Porque o homem estava descendo, né? O texto não diz se eles estavam subindo ou descendo, o sacerdote o levita. Passou por ele. Talvez estivesse subindo em direção ao templo, para ir servir, né? Cumprir ali a sua escala. Mas veja bem, o que eu e você aprendemos, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração, nenhuma pressa para um rito religioso, para um rito do serviço, nenhuma pressa pode ser mais importante que o perdido. Nenhuma pressa pode ser mais importante que um semelhante nosso, que precisa da minha ajuda e da sua ajuda, que precisa que a gente leve para ele o amor de Cristo, o amor de Deus, ajuda, estender a mão para ajudar aquele indivíduo. Talvez eles não quisessem se contaminar com aquele homem, talvez até pensando que estivesse morto, o sacerdote não podia tocá-lo, né? O texto diz que ele estava quase morto. Talvez, não sei, mas não justifica. A verdade é que eles fizeram uma escolha consciente de não fazer nada. Irmão, será que você não está fazendo uma escolha consciente de não fazer nada? Será que você não está fazendo uma escolha consciente de não fazer nada? Semana passada, a Rosângela pregou aqui e deu uma mexida com a gente, né? Que é isso? Será que às vezes a gente não está voluntariamente escolhendo não fazer nada? Simplesmente pensar na gente, olha, o que é meu, o que é seu. Cada um por si, cada um cuida de si mesmo. Essa mentalidade está aí.
também na sociedade em que a gente vive. Quantos veem o necessitado, mas não se envolvem? E quando eu falo de necessitado, irmão, eu não estou falando só do carente financeiramente, materialmente, porque às vezes a gente faz aplicação só para isso. É com relação a isso também. E nós temos que ter o nosso coração com relação a isso. Nós precisamos cuidar de quem tem menos. Nós precisamos cuidar. Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Jesus foi lá e falou assim: ó, governo ou império romano, vocês têm que dar de comer aí para o pessoal que está com fome. Sim ou não? Sim ou não? Não, irmão, a Bíblia não falou isso não. Jesus não falou isso para o império romano não. Ah, Jesus foi nos bancos da época e falou assim: ó, o pessoal aí da rede bancária, vocês aí, ó, tem que dar de comer. Eu tenho um amigo lá no Banco Bradesco, vai lá, conversa com ele lá e tal, e pega lá a grana lá. Não falou isso. Jesus falou para quem que tinha que dar de comer para o que é necessitado? Para os discípulos. Ou seja, Jesus disse para mim e para... Hoje pela manhã, o pastor Pedro, né, me ajudou bastante. Vale a pena você assistir depois a mensagem do pastor Pedro, falando sobre a diferença entre o convertido e o discípulo. Então o pastor Pedro ensinou para a gente que o convertido é aquele que abraçou a fé, ele crê em Jesus, mas estagna, fica ali, ó, não cresce, não avança, não melhora, e fica naquela vida ali, certo? E o discípulo não, o discípulo ele se aprofunda, ele vai mais perto de Deus, ele quer estar perto de Deus. E não só quer estar perto de Deus, mas quanto mais perto de Deus ele chega, mais ele quer que outros também cheguem. Essa é a diferença do discípulo para o convertido. E aí a pergunta que o pastor Pedro fez para nós hoje de manhã, eu faço para vocês também. Você é um convertido só ou você é um discípulo de Jesus? Jesus, ele quer ter discípulos. Mas como eu dizia, o necessitado pode ser, irmão, aquela pessoa que está com você. Ele não está precisando de comida, ele não está precisando de vestuário, ele tem um bom emprego, tem um bom salário, mas ele está perdido nas trevas. Ele não conhece Jesus, ele está indo para o inferno. E você está ali, ó, cada um por si, né? Como é que foi o final de semana aí? Tá, o teu time ganhou? Ah, não, teu time ganhou. Como é que foi o Coxa? Ganhou o Coxa esse final de semana aí, Eduardo? Como é que foi? Não ganhou. E o Santos, ganhou? Alguém sabe? O que aconteceu com o Santos? Alguém dá uma notícia para mim aí? Estava 2-1 agora há pouco. Para quem? O Santos? Oh, glória a Deus. Espero que termine assim. Mas enfim, será que a conversa da gente com os nossos amigos é só sobre futebol? Não é? É só sobre a política? Você viu lá o que o presidente fez? Você viu o que não sei o que fez? Você viu o que o camarada lá do Supremo fez? Você não sei o que o Trump fez? Será que a nossa conversa é só essas coisas com as pessoas? E as pessoas estão ali, necessitadas, carentes, moribundas, precisando ouvir uma palavra de salvação, amém? Precisando ouvir uma palavra de vida, uma palavra que transforma a vida dele, porque às vezes o camarada está lá precisando, esse necessitado é alguém que está precisando da palavra de Deus, alguém que está precisando de uma oração, alguém que está precisando de um abraço, alguém que está precisando que você derrame da vida de Cristo na vida dele. Então muita gente vê o necessitado, mas não se envolve, passa de largo. Conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. A Neiva, hoje de manhã, né, representando a turma dela, ela recitou para nós o texto que ela disse que ela aprendeu com o pastor Francelino, quando o pastor Francelino estava discipulando ela. Então, quem perdeu a IBD hoje pela manhã também, perdeu essa bênção aí, né? Por quê? Porque ela disse que os primeiros versículos que ela aprendeu foi esse, lá de Tiago, que é o texto que a gente decorou no Guerreiros, Tiago 1:22. Muito bem. Que diz o quê, Orivaldo, você lembra? Esse é Bulldog mesmo, não é Bulldog? Não é à toa que foi escolhido o Bulldog dos guerreiros, né? É isso. Olha, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, é isso. As pessoas que têm esse comportamento de religioso, elas conhecem a palavra, mas elas não colocam em... Irmão, você conhece a palavra? Você está colocando em prática? Porque essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Conhecem a palavra, mas não colocam em prática. Preferem proteger a sua zona de
Conforto. Eu gosto de futebol americano. Vocês gostam? Quem gosta de futebol americano? Tem uns irmãos aí, glória a Deus. Eu sou o torcedor do Patriots. Quem torce aí para outro time aí? Steelers? Lá, ó. Muito bem. Se eu não me engano, a gente perdeu para os Steelers outro dia desse aí, feio, né? Mas como eu estava dizendo, por que eu citei o futebol americano? Porque lá no futebol americano tem a figura do QB, que é aquele cara que passa a bola para os outros. E esse camarada, ele tem uma área de conforto, não é? O time tem que protegê-lo. Só que o time contrário, né, o adversário, ele vai pressionar porque ele quer impedir que aquele passador passe a bola para o outro parceiro e o companheiro possa fazer o gol. Então, o que acontece? Esse indivíduo ele tem um espaço de conforto ali, mas os melhores QBs, os melhores passadores, são aqueles que aprendem mesmo quando a sua zona de conforto é atacada, ele se desvencilhar, e os melhores que já passaram por esse esporte, são aqueles que aprendem a sair da zona de conforto, a tomar uma decisão diferente. E eu empresto essa figura para a nossa vida, porque nós não podemos, enquanto filhos de Deus, nos acomodar e ficar na nossa zona de conforto. Nós não podemos ficar ali satisfeitos em ficar naquela situaçãozinha ali, não, vou no culto domingo, bato o cartão, vou na célula durante a semana, se está frio eu falto, não é? Eu estou no ministério da igreja, faço reclamando reclamo de tudo, de todo mundo, mas estou lá fazendo, e tal. Nós não podemos nos contentar apenas com isso. Porque isso, irmãos, é religião sem amor. É fé sem obras. É ortodoxia sem misericórdia. Então, veja bem. Nós aprendemos sobre o primeiro tipo de filosofia, que é a filosofia dos salteadores. Agora nós estamos falando sobre a filosofia dos religiosos. Nenhuma e nem outra é boa. O que Jesus está condenando aqui na parábola é esse tipo de pensamento. Olha, o salteador, aquele que só pensa em si, só quer proveito para ele mesmo. O religioso, ele não quer prejuízo para o outro, mas ele também não quer prejuízo para ele, então ele fica na dele. Cuida só do seu canto, cuida só do seu quintal. Então a gente é levado para o terceiro tipo de comportamento que a gente pode ter, a filosofia do samaritano. E qual é a filosofia do samaritano? Olha só o que o texto sagrado diz no verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de compaixão. Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de compaixão. E Jesus foi intencional. Os judeus tinham uma rixa muito grande com os samaritanos. Essa rixa é antiga, porque lá nos tempos primórdios, né, do povo de Israel, quando ainda estavam reunidos em tribos, e aí o povo de Israel desobedeceu, e porque desobedeceu, Deus falou, olha, vocês vão ser levados cativos. Em determinado momento da história, Israel se divide em dois impérios ali, né? Dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. Esse pessoal do reino do norte, eles foram invadidos pelos assírios. E os assírios, eles tinham a seguinte estratégia de dominação. Eles chegavam numa terra, pegavam a galera daqui, levava para lá, a de lá levava para outro canto, o do outro canto levava para outro canto, e do outro canto trazia para cá. Então o povo do reino do norte ficou misturado. Misturou ali judeu com outros povos. Os anos foram se passando, misturou. O reino do sul continuou ali firme, porque o reino do norte foi levado primeiro cativo, né? Foi dominado primeiro. Quando então os persas, os babilônicos vêm e tomam o reino do sul, como é que eles faziam? Eles faziam diferente. Eles deixavam os menos favorecidos na terra, destruiu tudo em ruína, deixavam os pobres, os menos favorecidos na terra,
E levavam os príncipes, levavam o povo mais rico, levavam o povo mais inteligente para o lugar onde eles estavam. Por quê? Porque o serviço deles, o trabalho deles, assim era a forma. Preservou. Quando o povo de Israel volta, o povo de Judá volta, né? O reino do sul volta para a terra, eles voltam no pensamento deles, na cabeça deles, puros, né? E aí o tempo vai passando, eles vão criando essa rixa com os samaritanos, porque a Samaria era a capital ali do reino do norte e Jerusalém do reino do sul. Agora fica essa rixa. Então, quando Jesus traz essa figura do samaritano para a conversa, fazendo bem, Jesus está, dando uma puxada de orelha sem tamanho no povo que está ouvindo. Porque quem está ouvindo são os judeus. Eles devem ter ficado doidos, né? Esse mestre da lei aí, esse entendedor da lei, ele deve ter ficado bravo com Jesus. Quem ouvia, muito bravo com Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, olha, de onde não se imagina, de onde não se vai dizer, está vindo alguém que ajuda. Sabe por quê? Porque, irmãos, essa é o que Jesus quer da gente. Não importa de onde a gente veio, não importa, não é, se a gente é de quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª geração de crente, não importa, né, como é que foi a nossa vida pregressa, não importa. O que importa é o que nós vamos fazer agora que a gente conhece a palavra de Deus. Para o judeu, o samaritano, é o pior tipo de gente. E às vezes aquela pessoa que teve uma vida tão complicada, abraçou a fé em Jesus, ele realmente foi sincero, ele vai viver isso. Porque a mentalidade do samaritano, ou das pessoas que estão debaixo da graça de Deus, ela é revolucionária. Porque se o salteador pensa, olha, o que é meu e o que é seu pode ser meu também, não é? Se o religioso pensa, o que é meu, o que é seu, esta pessoa que entendeu a filosofia do reino de Deus, o pensamento do reino de Deus, não é? A proposição de Cristo Jesus, ele pensa assim, olha, o que é meu pode ser seu também. Você percebeu a diferença? Percebeu, gente? O salteador pensa como? O que é meu e o que é seu pode ser meu também. O religioso pensa, o que é meu, o que é seu. Mas os que são nascidos do Espírito, é isso que Jesus está dizendo. Os que entenderam a filosofia do reino de Deus, eles pensam assim, olha, o que é meu, pode ser seu também. Porque o que eu tenho é maravilhoso. Por isso, quando aquele cego fala com Pedro à porta do templo, não é isso? Pedro volta para ele e diz o quê? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu falei cego ou eu falei paralítico? Falei cego, né? Você tá... Aí, Carol, professora. Mas quando eu disse cego, eu quis dizer paralítico, tá? Porque seria fácil para o cego levantar e andar, né? Muito bem? Vocês entenderam. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o que eu e você precisamos aprender é que o Senhor Jesus quer que a gente traga para o nosso estilo de vida essa filosofia de pensamento. Olha, o que é meu também pode ser seu. A graça de Deus que eu recebi, eu quero partilhar com você. Eu tenho 2 túnicas, então eu vou dividir com você a túnica que a outra que eu tenho, porque daí ficamos nós dois, um com cada um, mas ficamos 2 vestidos. Sabe, eu tenho alegria, eu quero dividir com você. Eu posso abraçar você, não é? E te acolher nesse momento que você está passando por essa luta. Sabe, eu tenho uma boa palavra para você. Eu conheço algo maravilhoso, eu recebi o dom da vida e eu quero partilhar com você. O que é meu pode ser seu também. Ele não conhecia o homem ferido. Inclusive, como eu expliquei dentro da parábola, era a figura de um inimigo. Mas isso não o impediu de ter para com aquela pessoa, aquele indivíduo, compaixão. Ele usou de compaixão com aquele homem. Ou seja, irmãos, e aqui eu quero que você fique comigo. Amém? Quem está comigo, bate palma uma vez. Tinha muita gente longe, né? Agora que vocês estão comigo. Olha só. Ele parou. Enquanto os outros passaram de largo, ele parou. Ele tocou naquele indivíduo. Ele tratou as feridas daquele indivíduo.
Ele colocou o homem na sua própria montaria. Foi a pé, levando o homem, puxando ali, não é, pela montaria. Levou esse homem para a hospedaria. Ele pagou as despesas. Ele prometeu voltar e disse, olha, se for preciso. Ele cuidou daquela pessoa. Sabe? O que Deus espera de nós é isto. Que nós tenhamos a mesma postura diante daqueles que estão ao nosso redor. E eu queria dizer para você aqui, em nome de Jesus agora. Isso tem a ver com o seu cônjuge. Você tem parado, tocado, tratado as feridas. Você tem carregado o seu cônjuge. Você tem cuidado dele. Você tem pagado preço, mesmo que seja financeiro, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais. Você tem feito isso para com o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, aquele que está ali perto de você. Uma coisa interessante que a gente aprende nessa parábola, irmão, irmã, querido e querida, é que Jesus deixa claro que o próximo, ele está dizendo assim, ó, o próximo, porque a pergunta do homem da lei é o quê? Quem é o meu próximo? O que Jesus quis dizer assim, ó, o próximo é aquele que está precisando de ajuda. Não, o próximo é a Berenice, minha esposa. Está tudo bem com ela, então está tudo certo, eu não preciso me preocupar. Não, irmão. Graças a Deus está tudo bem com o Berenice, está tudo bem com o Emanuel, está tudo bem com o Vitor, está tudo bem com o Jade, está tudo bem com o Felipe. Mas tem mais gente que precisa da minha ajuda, e eu não posso ser egoísta. Eu preciso ter essa mentalidade do reino de Deus. Eu preciso me preocupar com ele, porque, irmãos, tem muita gente indo para o inferno nesse exato momento. E eu não posso ficar aqui na minha tranquilão, eu preciso me preocupar com eles. E tem moribundos, pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão desiludidas, desesperançadas, pessoas que estão totalmente perdidas e nas trevas, na escuridão, precisando de mim e de você, precisando que eu e você seja para ele o bom samaritano. Aquele que se importa, aquele que se interessa. Porque a misericórdia sempre nos move a agir. Diz o texto que Jesus, olhando para as multidões, teve compaixão delas. Ou seja, Jesus sentiu a dor que elas estavam sentindo. Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Você conhece alguém que está sem pastor? Você conhece alguém que não está sendo cuidado por Jesus, o sumo pastor? No seu convívio tem alguém, seu vizinho, seu amigo, seu parente, pessoas com quem você convive, que estão sem o pastoreio de Jesus? Porque, irmãos, o bem mais precioso que eu e você podemos dar a alguém é compartilhar com ela sobre as boas novas do reino de Deus. Porque essa vida aqui é passageira. Vai passar, irmãos. Vai passar, e passa muito rápido. Não é verdade? Quem tem cabecinha branca aí que o diga, né? Passa muito rápido. Né, pastor Davi? Quando menos a gente pensa, a gente está aqui, passou de 50. Ó, foi tão rápido. Ah, que saudade quando eu tinha 18, hein? Magrinho. Sabe quantos quilos eu tinha aos 18 anos? 70 quilos. Só 28 a menos. Queria ter a foto, tem que encontrar essa foto, minha adolescente, aos 14 anos. Cabeludo. Aquele cabelo encaracolado assim, ó. Minha mãe pegava no meu cabelo e dizia, ai, que cachinhos lindos. Foi embora. Passou. O tempo voa. Talvez você aí pensando também em tantas coisas da sua vida. Porque o tempo voa, o tempo passa rápido. Mas o que Jesus está nos ensinando é, a misericórdia, ela sempre nos leva a agir. Ela não é passiva. A misericórdia, ela não é teórica. Ela entra em ação. E é isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você. Esse é o coração de Jesus. E esse deve ser também o nosso coração. Amém?
O que Jesus está, na verdade, dizendo, não tem nada a ver com o samaritano, não. Jesus traz, olha, no meu reino é assim que funciona. O comportamento tem que ser esse aqui, ó, você tem que se importar com aquele que está ferido, com aquele que está necessitado, aquele que está carente, aquele que precisa. Sabe por quê, irmão, irmã, você que está aqui comigo, nós que somos igreja de Jesus, a igreja, ela é a resposta de Jesus para o mundo ferido. E o mundo está ferido, irmãos. O mundo está ferido, o mundo está em guerra. Um contra o outro. A sociedade está em guerra. Gente que era amigo agora é inimigo mortal. Por causa de política, por causa disso, por causa daquilo outro. E nós, a igreja de Jesus, nós somos a resposta dele. E nós precisamos ter esse mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Como nós lemos, né? Nós somos a solução que ele deixou. A igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, não os convertidos ao cristianismo. Os discípulos, aqueles que abraçaram, não é a ideia de que eles são alunos de Jesus. A misericórdia que o mundo precisa, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Amém? A misericórdia que o mundo precisa está dentro da igreja. É de alguém consciente que pensa e entende, olha, eu preciso me apresentar diante de Deus para fazer diferença. Então, irmão, eu caminhando aí para a gente concluir, não é? Quero fazer algumas aplicações aqui com você. Já concluindo. Você vive explorando os outros, pensando apenas em si mesmo? Não, pastor, imagina, que isso? Antes de você responder, pensa aí. Você vive explorando os outros, pensando apenas no seu bem-estar? Como diz, tem maridos que ele só pensa no bem-estar dele, não pensa no bem-estar da esposa. Tem esposas que só pensam no bem-estar dela, elas não pensam no bem-estar do marido. Tem pais que só pensam no bem-estar deles, não pensam no bem-estar dos filhos. Tem filhos que só pensam no bem-estar deles, não pensam no bem-estar dos pais. Tem patrões que só pensam no bem-estar deles, não pensam no bem-estar dos seus funcionários. Tem funcionário que só pensa no bem-estar deles, não pensa no bem-estar do seu patrão. Quer que eu continue? Não precisa, né? Ou talvez você esteja apenas assistindo como o sacerdote e o levita, vivendo uma religião de aparência. Ah, o mundo precisava de Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia, age aqui no mundo, Senhor. Ah, e se eu pudesse fazer alguma coisa? Você já disse isso? Ou você tem vivido, irmão, como aquele samaritano, sendo a resposta de Deus para o seu próximo? Você não pode resolver o problema do mundo, mas você pode resolver o problema de alguém que está perto de você. Amém? Tem alguém perto de você que você pode ajudar. Eu e você não podemos resolver o problema do mundo, porque só Jesus pode salvar, só Jesus pode resolver, só Jesus pode dar um jeito no mundo. Eu e você não podemos, mas a gente pode ajudar quem está próximo de nós. Nós podemos ajudar o nosso próximo. O Brasil, nossa nação está em convulsão. Famílias destruídas, cada vez mais. Lares feridos. Uma sociedade moralmente caída. Irmãos, eu afirmo sem medo de errar. O que nos falta não é religião. O que nos falta é misericórdia. Sim, alguém deve ter pensado em misericórdia. É isso mesmo. Nos falta amor em ação. O mundo não será transformado por discursos, mas por pessoas que vivem como o samaritano. Porque, na verdade, o samaritano, na figura da parábola, representa o pensamento do reino de Deus. Amém? O que Jesus está dizendo, olha, no reino de Deus, a gente tem que pensar assim. Por isso Jesus, depois de ter conversado isso com aquele homem, de ter contado a parábola, disse, vai e faze tudo da mesma forma. Vai e faz o mesmo. Vai e faze aquilo que você observou. Como está no verso 37. Eu quero pedir que você aí no seu lugar curve sua cabeça. Se você puder, feche seus olhos. Solta a mão do seu cônjuge aí por uns minutos agora, porque eu quero falar com você.
Querido, querida, amado, amada, homem, mulher, pensa, como é que tem sido o seu modo de viver? Você tem vivido como um salteador? Não, pastor, imagine, será que não mesmo? Será que você não tem sido egoísta? Só pensando em você, só pensando na sua dor, só pensando na sua necessidade, só pensando em você, nas suas desilusões, pensando no seu bem-estar. Ah, o que é meu é meu. Ah, o que o outro pode oferecer eu quero também, nem que eu tenha que tomar. Pare e pense, querido. Tem muita gente se relacionando dessa forma. Ele é egoísta, ele só quer para ele. Sufoca o outro. Será que você não está vivendo como salteador, explorando as pessoas? Ou quem sabe você está vivendo como religioso, alguém que sabe o que tem que fazer, até está fazendo algumas coisas, mas você está ignorando a necessidade do seu próximo. Você até faz alguma coisa para Deus, mas se esquece que o que Deus mais quer é que a gente cuide do nosso semelhante. Ou você realmente tem servido as pessoas que estão ao seu redor, dizendo: olha, o que é meu também pode ser seu. Eu conheço a graça de Deus, eu conheço o Senhor que muda a vida da gente, que transforma a vida da gente. E o mundo foi transtornado pelos primeiros discípulos, porque eles acreditavam nisso e eles viveram essa filosofia do reino. Onde eles chegavam, eles diziam: olha, o que é meu pode ser seu também. Simão mágico, vindo aquilo maravilhoso, quis comprar a graça de Deus. E os discípulos: olha, não tem como, isso não é comprado não, a gente entrega de graça, é pela fé. Sabe, querido, se eu chamar de Deus para mim, para você nessa noite, hoje é dia de pedir um novo coração. E lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, o texto sagrado diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vocês, dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esta é a filosofia do reino de Deus. Pastor, como é que eu sei se eu tenho a filosofia do reino de Deus? Você tem um coração de carne, teu coração já foi trocado. Porque, irmãos, o nosso coração natural, o coração do homem natural é um coração duro, de pedra, egoísta. Eu e você naturalmente não vamos ter compaixão, não vamos pensar no nosso semelhante. Nós precisamos que o Espírito de Deus entre na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor Jesus nos transforme, nos salve, nos redima, nos purifique, nos lave. É em Jesus, a solução está em Jesus. Quando nós abraçamos a fé em Jesus, o Espírito de Deus entra dentro de nós. Ele faz esse transplante espiritual, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. E então nós agora temos um novo coração, o coração do próprio Cristo Jesus pulsando dentro de nós. Um coração como o de Jesus, cheio de compaixão, que vê e se move para cuidar dos necessitados. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu não quero orar com você antes de você se posicionar diante de Deus. Como você tem vivido? Como um salteador, como um religioso ou como um samaritano? O samaritano representa o pensamento do reino de Deus, a filosofia do reino de Deus. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E eu quero orar com você nesta noite. Nós iniciamos esse culto dizendo assim: Senhor, se o Senhor falar comigo aqui hoje, se o Senhor falar comigo aqui hoje, eu vou te obedecer. Deus falou com você? Deus falou com você? Nós vamos cantar essa próxima canção. E ao cantarmos essa próxima canção, irmão, irmã, querido, querida, você me convidado a sair do seu lugar e vir aqui à frente comigo. Eu vou descer agora. Eu vou ficar aqui embaixo te esperando. Sabe por quê? Porque eu mais uma vez nessa noite quero dizer: Senhor, eu não quero viver como um salteador. Eu não quero viver debaixo dessa filosofia do que é meu e do que é do outro pode ser meu também. Não, eu não quero, Senhor, viver assim. Isso não é o pensamento de Jesus, Senhor.
Eu não quero viver como um religioso, Senhor. Eu não quero estar satisfeito com as minhas práticas religiosas, dizendo, olha, o que é meu, o que é do outro é do outro. Eu não me envolvo com o que é do outro. Não quero nada do que é do outro. Não quero a mulher do outro, não quero o dinheiro do outro. Não quero nada do que é do outro. O que é do outro é do outro, Senhor. Não tenho olho nisso, eu só quero o que é meu. Eu não quero viver essa filosofia de vida. Eu quero viver a filosofia de vida de Jesus, que diz assim, ó, o que é meu pode ser seu também. Eu, Jean, quero viver assim. E eu sei que eu preciso da graça de Deus para me ajudar a viver dessa forma. É por isso que eu vou descer, vou estar ali junto com você. Mas eu gostaria que, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e você entendeu o que você precisa fazer, você sai do seu lugar e se junte a mim para dizer, Senhor, eu estou aqui para entregar o que o Senhor deu de mais precioso para mim, para o meu próximo também. Eu não sei falar, eu não sei como fazer, eu não sei, Pai, que eu preciso da sua ajuda. Ele vai te ajudar. Porque muitos dos profetas disseram, sou pesado de língua. Outro disse, eu sou muito jovem ainda, sou muita criança, eu não sei o que dizer, o que vão dizer, como é que vai ser. Os discípulos também ficavam assim. Não, Jesus disse, olha, fique tranquilo. Quando chegar a hora, o próprio Espírito vai colocar na boca de vocês, você tem que dizer. Ele coloca na nossa boca o que a gente tem que dizer, Ele coloca na nossa mente o que a gente tem que fazer. A gente só precisa realmente se dispor a viver debaixo da filosofia do reino de Deus. Amém? Se Deus falou com você, você entendeu que você quer viver na filosofia do reino de Deus, a filosofia do samaritano, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quem sabe você precisa dar o primeiro passo que todo ser humano precisa dar. É crer em Jesus, é confessar Jesus como o Senhor da sua vida. É dizer, Jesus, hoje eu abro mão de liderar a minha própria vida, de dirigir a minha própria vida, e passo, Senhor Deus, ao Senhor. Essa liderança eu quero viver para Ti. Isso é entregar a vida a Cristo, é dizer, Jesus, assume o comando da minha vida. Eu aceito a obra do Senhor em meu lugar naquela cruz. Reconheço que eu sou pecador, que eu estava perdido, condenado, Deus. Mas eu aceito o Teu amor por mim, eu me rendo a esse amor, dizendo que o Senhor pode assumir minha vida. Se você quer fazer isso nessa noite, você pode sair do seu lugar, vir aqui se juntar conosco, dizendo, Jesus está aqui minha vida. Eu fiz isso no dia 5 de agosto de 1990, aos 15 anos de idade. Você pode fazer isso hoje. Mas se você já fez essa decisão, você está andando com Jesus, você é um convertido, você quer continuar crescendo como discípulo, aprendendo, Pai, eu estou aqui porque eu quero ser como o samaritano. Eu quero ser a resposta do Senhor para a sociedade corrompida, quebrada, que está em ruínas. Eu quero ser essa resposta, eu quero ser como o samaritano, eu quero me importar, Senhor Deus, eu quero fazer alguma coisa que faça diferença. Deus, eu quero ser como o samaritano, eu quero ter esse modo de pensar do Teu reino. E se você está aqui à frente dizendo isso, quer dizer a você que o Senhor pode requerer de você que você abra a sua casa para receber uma célula. O Senhor pode requerer de você que você se torne um líder de célula. O Senhor pode requerer de você que você, querido, abra mão de uma promoção do seu trabalho para você poder cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ele pode requerer de você que você abra mão de um sonho, de um projeto pessoal. Eu queria que você soubesse disso. Mas vai valer a pena, porque a semelhança daquele samaritano, e você vamos estar vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, com a filosofia do reino de Deus. Quando garoto eu tinha tantos sonhos, eu queria tantas outras coisas, eu pensava em outros caminhos, mas o Senhor já tinha me separado para ser pastor. E hoje eu olho para trás e digo assim, Deus, valeu a pena, tem valido a pena, tem sido tão bom. Tem sido tão bom estar onde o Senhor queria que eu estivesse. Tem sido maravilhoso. Queria que você soubesse que Deus pode pedir que você abra mão de algumas coisas, mas eu quero te encorajar a dizer assim, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não quero fazer minha vontade não, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar no lugar certo, Pai. Eu quero ser como o samaritano, fazendo diferença. Um de cada vez, um de cada vez. Eu
vou ajudar o meu próximo hoje, a pessoa que está próxima de mim. Querido, nessa hora eu queria que você orasse comigo e aí no seu coração você dissesse assim: Deus, quem está precisando da minha ajuda agora? Sabe, talvez exista alguém lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua vizinhança, que precisa ouvir do amor de Cristo, precisa ouvir do Evangelho de Jesus, precisa que você compartilhe esta chama que está no seu coração, isso que você já conhece, esta dádiva que você já conhece. Talvez você se sinta incapaz para isso, mas ore junto comigo e diga assim: Senhor, me dê uma coragem como nunca antes eu tive. Pai, me dê palavras, me dê ousadia. Eu quero falar do teu amor para aquela pessoa. Mas talvez, querido, seja alguém que precisa de um abraço seu, alguém que precisa do teu perdão, alguém que precisa que você estenda a mão. O teu próximo é alguém que está perto de você, ferido, machucado, precisando ser cuidado. Seja como for, que você aí no seu lugar diga: Deus, eu estou aqui e eu quero cumprir tua vontade. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu estou aqui, os meus irmãos estão aqui diante do Senhor. Pai, pessoas estão agora diante da tua presença, talvez lá na sua casa, Senhor Deus, onde quer que elas estejam ouvindo essa palavra, dizendo que eles não querem viver, Senhor Deus querido, na filosofia de salteadores. Eles não querem viver, Senhor Deus, na filosofia de religiosos. Não, Pai, todos nós queremos viver a filosofia do teu reino. Aleluia, glória ao teu nome, Pai. Nós queremos fazer diferença, Deus. Nós somos pequeninos, incapazes, imperfeitos. Pai, não existe nada de bom em nós, mas Deus, nós queremos que a vida do Senhor flua através de nós e abençoe alguém. Nós nos colocamos aqui, Pai, como condutores da tua graça. Nós queremos, ó Pai, ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, assim como aquele samaritano. Nós queremos fazer diferença na vida de alguém, Pai. Deus, coloca no coração do teu povo pessoas que precisam ser amadas, cuidadas pelo Senhor, que agora eles sejam tomados, ó Deus, pelo teu Espírito, que o Espírito Santo do Senhor encha os corações e esse amado se posicione. Deus, que nenhum de nós saia daqui neste culto com um coração de salteador, com um coração de religioso. Eu peço, Deus, incomoda, nem que seja o sono dele essa noite, Pai, nem que a madrugada ele passe acordado. Deus, eu te peço em nome de Jesus, não permita que ninguém volte para casa e continue vivendo como salteador, continue vivendo, Senhor Deus, como religioso. Que todos nós possamos viver como verdadeiros filhos do Senhor, do teu reino, em nome de Jesus, amém.